Sabe aqueles problemas que parecem um nó cego, uma teia de variáveis tão complexa que a gente nem sabe por onde começar? E se existisse um jeito de desatar esse nó? Não na força bruta, mas com a elegância de ir ajustando as coisas passo a passo. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa técnica simplesmente genial que faz exatamente isso. Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça bem visual. Imagina uma placa de metal. As bordas estão quentes, bem quentes, e o meio dá frio. A grande pergunta é, depois de um tempo, quando tudo se acalmar, como é que vai ficar a distribuição de temperatura nessa placa? Achar a temperatura final e estável em cada pontinho dessa placa é como tentar resolver aquele nó todo de uma vez só. Porque veja bem, cada ponto depende dos seus vizinhos, que dependem dos vizinhos deles, isso cria um sistema de equações gigantesco. Resolver tudo ao mesmo tempo é uma tarefa, nossa, praticamente impossível. E é exatamente esse tipo de desafio, com essa infinidade de pontos todos conectados, que é perfeito para os métodos computacionais. Eles são feitos para isso, para quebrar o que é complexo em pedacinhos que a gente consegue resolver. O legal é que a física por trás disso tudo é até que bem simples. Basicamente, a temperatura final de qualquer ponto na placa vai ser nada mais nada menos que a média da temperatura dos pontos que estão coladinhos nele. Simples assim. E aí que tá. Isso nos joga num beco sem saída. Aquele problema clássico do ovo e da galinha. Para saber a temperatura de um ponto, a gente precisa saber a dos vizinhos. Só que a temperatura de cada vizinho depende dos seus próprios vizinhos. E por aí vai. Parece uma corrente sem fim. Bom, se tentar resolver tudo de uma vez não funciona, que tal a gente nem tentar? E se, em vez de buscar a solução perfeita de cara, a gente começasse com um chute qualquer e fosse melhorando ele aos pouquinhos? Pois é, essa é a sacada por trás da aproximação interativa. A gente começa com um palpite, que nem precisa ser muito bom, e aí, passo a passo, a gente vai refinando esse palpite sistematicamente até que a resposta de verdade comece a aparecer. Imagina só um escultor na frente de um bloco de mármore. Cada martelada, sabe? Cada pedacinho que ele tira, não é estátua pronta, mas deixa o bloco mais e mais perto da forma final que está lá dentro, esperando para sair. Então, essa ideia de ir refinando não é só um conceito solto, não. É um método de verdade. E o nome dele vem com um truque genial, uma coisinha que faz toda a diferença e o torna super eficiente. O nome vem de dois feras da matemática, Carl Friedrich Gauss e Philipp Ludwig von Seidel. E o método deles virou uma ferramenta essencial na computação por um motivo bem simples. É eficiente pra caramba. E aqui tá o pulo do gato, o que faz esse método ser tão especial. Enquanto outros métodos parecidos esperam uma rodada inteira de cálculos terminar para usar os resultados, o Gauss-Seidel é apressadinho. Assim que ele calcula um valor novo, ele já usa esse valor na hora, no próximo cálculo, sem esperar. Isso acelera tudo de um jeito impressionante. Bora ver isso na prática para ficar mais claro. Pega esse sistema bem simples aqui com duas equações. O nosso objetivo é achar os valores de x1 e x2. Ok, a gente chuta que tudo é zero para começar. Primeiro, calculamos um novo valor para o x1. E aí vem a mágica. A gente pega esse resultado, fresquinho, e usa ele imediatamente para calcular o novo valor do x2. É essa atualização instantânea que faz a diferença. Ok, agora que a gente pegou a mecânica do método, vamos voltar para o nosso quebra-cabeça da placa de metal. Como é que essa ideia de refinar o chute ajuda a gente a ver o calor se espalhando pela placa? A gente pode pegar todas as regras do problema, as bordas quentes, o meio frio e aquele princípio da média, e transformar isso num programa de computador. Basicamente, o código manda o computador aplicar a lógica do Gauss-Seidel várias e várias vezes, atualizando cada pontinho com base nos valores mais novos dos vizinhos. E aqui está o nosso ponto de partida, o nosso bloco de mármore. É um chute bem simples. Tudo a 100 graus nas bordas e 0 grau em todo o resto do interior. E olha só que incrível o resultado. Depois de milhares e milhares de pequenos ajustes, o computador vai literalmente esculpindo a solução. O calor se espalha do quente para o frio e a gente chega nessa distribuição final, estável. É o equilíbrio que a gente estava procurando desde o começo. Funciona, né? Parece incrível, mas fica uma dúvida no ar. Será que esse processo de ir refinando sempre dá certo? É garantido que a gente vai chegar na resposta correta ou a gente pode acabar se perdendo no meio do caminho? E essa pergunta é fundamental, porque dependendo do problema, esses pequenos ajustes poderiam, na verdade, nos levar para mais e mais longe da resposta certa. Seria um desastre. Essa garantia de que a gente está indo no caminho certo, se aproximando cada vez mais da solução, tem até um nome técnico:
Convergência. É a certeza de que o nosso processo de refinar o chute está funcionando como deveria. A boa notícia é que a gente não precisa ir no escuro. Existem uns testes de segurança matemáticos, como o critério de Sassenfeld, que a gente pode aplicar antes mesmo de começar a calcular. Eles nos dizem com certeza se o método Gauss-Seidel vai funcionar para aquele problema específico, garantindo que a gente está num caminho seguro. Beleza. Depois de ver tudo isso, o que fica de mais importante? Qual é a grande lição que o método Gauss-Seidel nos ensina? Olha, a grande sacada do método Gauss-Seidel é que, para resolver os problemas mais cabeludos, sair quebrando tudo na força bruta não costuma funcionar. A resposta, muitas vezes, está numa abordagem mais esperta, uma técnica que começa com um chute e vai melhorando ele, usando sempre a informação mais nova que aparece para acelerar tudo. Isso vale para física, para modelagem de dados e até para organizar a fila de um parque de diversões. É como puxar o fio certo do novelo, várias vezes, com paciência, até um nó inteiro se desfazer. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Pensando além da matemática. Que outros problemas gigantescos, seja na ciência, na economia ou até na nossa vida, poderiam ser resolvidos assim? Não com força bruta, mas com refinamento, com inteligência e paciência.